Olá, o Cabeceira está no ar e hoje o nosso convidado é o professor, compositor, poeta e radialista Henrique Beltrão. Ele veio conversar com a gente sobre o seu mais recente livro, No Ar, um Poeta. Olá, professor, tudo bem? Tudo em paz, Rosane. Muito grato a todos da TV Assembleia. Obrigada, seja bem-vindo aqui ao Cabeceira. O livro foi originado aí do seu doutorado, né? Fala um pouquinho como é que surgiu o livro. Isso, é um doutorado que eu fiz em parte aqui na Faculdade de Educação, na UFC, e parte na Université de Nantes, na França. É uma busca com história de vida e formação. Essa é uma abordagem científica que procura compreender os percursos de formação das pessoas a partir da história de vida delas. Trabalha-se com biografias ou autobiografias. Trabalhei com minha biografia e fui tentar compreender como é que a afetividade compõe meu caminho de formação. Quais são os afetos que se destacam, como é que esses afetos intensos em mim me fizeram poeta, radialista, professor. Você estudou aí durante seu doutorado para compor o livro, né? Você estudou Vinícius de Moraes, Mário Quintana, Manuel Bandeira, para descobrir o que é poesia, né, para esses autores. E agora eu pergunto, o que é a poesia? Essa é uma pergunta mágica, e como a maioria das perguntas em ciência, elas abrem para muitas respostas. A gente termina o trabalho científico com muito mais novas perguntas do que respostas definitivas. O que é interessante no que você colocou é que eu, de fato, fui conversar com os poetas, Rosane, não com os teóricos de literatura, para tentar compreender como é que eles veem a poesia, como é que eles veem o ser poeta. Essa resposta é múltipla, né? Mas chegar a ser poeta é uma construção constante, inquieta, mutante. E há algumas respostas interessantes. Eu lembro que o Mário Quintana, por exemplo, ele diz: saberá mesmo o poeta em que consiste essa espécie de força oculta que o faz poetar? Então, há respostas dessa natureza que se abrem, na verdade, para outras perguntas, né? Mas o interessante é que isso continua. O poeta, ele continua a se fazer, não existe uma formação de um poeta, uma escola que forma um poeta como existe em outros campos do conhecimento humano. Você se baseou também nos estudos de Paulo Freire sobre a educação e a amorosidade. Fala um pouquinho desse aspecto. Isso, ótimo você perguntar isso, porque eu estudo a afetividade num sentido amplo, né, como uma concepção que tem Savaia, Damásio, ou seja, a afetividade como todos os afetos, a alegria, a raiva, o medo, mas nele se destaca a amorosidade de Paulo Freire. Se destaca o amor no sentido que a gente compreende mesmo. Eu gosto de comentar isso porque quando eu falo que eu trabalho com afetividade, muitas vezes as pessoas dizem: é bacana porque você é afetuoso, isso combina com você, mas eu tenho essa perspectiva ampla, né, desses autores que concebem todos os afetos. E também uma outra coisa importante a dizer, né, é que a gente procura tanto Paulo Freire como esses outros autores que citei no meu trabalho, e além dessa cisão entre cognição e afetividade. Porque na formação humana valoriza-se muito a cognição, como se a gente não fosse as duas coisas ao mesmo tempo. O Fernando Pessoa diz: o que em mim sente está pensando. Henrique, você então trabalhou a questão do rádio, a relação do rádio com a poesia. Fala um pouquinho mais sobre o que está dentro do livro. Como o trabalho é autobiográfico, então isso tem muito a ver com o meu próprio caminho de formação e de atuação, né? Que a formação é contínua. Seja no palco, no rádio, na sala de aula, todos esses campos se combinam dentro da minha trajetória de vida, né? Da minha história de vida. Ou seja, na sala de aula, eu estou sempre trabalhando na formação de professora de francês com programas de rádio, com poesia, com música, a gente canta juntos. Eu acho que o uso dessas atividades artísticas e feitas em grupo, justamente é um campo frutuoso para a gente mergulhar na dimensão afetiva do ser humano, né? Sentir essas coisas que normalmente não são trabalhadas, como aquele receio que a gente sente de não saber responder as perguntas, no caso dos professores, aquele trac, né, que é a palavra em francês para dizer aquela expectativa que a gente tem antes de entrar no ar, ou antes de subir ao palco, antes de falar com o público. Então, na verdade, no ar também, quando eu estou nos programas que faço, Todos os Sentidos, Sem Fronteiras, tem sempre poesia, tem sempre música. Tem sempre Paulo Freire, tem sempre educação, porque lá também é um espaço de formação de estudantes
universitários, né? Então, essas coisas se combinam a cada momento. A nossa entrevista hoje é sobre o livro No Ar, um Poeta, que é o seu mais recente trabalho, mas você também tem outros trabalhos, mostra aí pra gente. Eu tenho o Vermelho, o Simples. O Vermelho foi meu primeiro livro, lançado em 2006, esgotou, aí eu lancei a segunda edição em 2007. O Simples lancei em 2009, são livros de poemas e canções. E para minha grande alegria, com eles foram compostas muitas parcerias, né? Algumas dessas parcerias estão em discos como da Simone Guimarães, em que ela gravou uma música minha do Isaac Cândido com Fagner, Joana Angélica, diversos discos do Pingo de Fortaleza, do Daniel Sombra, do Marcelo Caxan. Cada vez que uma pessoa musica um poema é um presente. Quando grava é um novo presente. Eu acho que a música e a poesia, elas têm uma intimidade que é histórica, basta a gente visitar outras tradições, né? E para um poeta é uma grande alegria quando eles se encontram. É muito bom caminhar com as pessoas. Eu sou feito de encontros, eu sou feito de afetos, eu digo que o poeta é feito da sua gente. Na voz do poeta mora essa voz do encontro com o outro, do encontro verdadeiro, sincero. Mostra então, apresenta o livro No Ar, um Poeta. Bom, No Ar, um Poeta, ele tem a ver com esses campos de conhecimento todos. Eu procurei fazer um texto, uma narrativa autobiográfica poética, porque há essa abertura na abordagem de histórias de vida e formação. Então eu trabalho numa prosa poética, procurando reunir também arte e ciência, não só cognição e afetividade. E com muitos poemas, muitas canções que vão me conduzindo e convidando o leitor ao longo do texto, com a sincera intenção de que isso possa trazer uma contribuição, ainda que modesta, para as pessoas que se interessam por histórias de vida, por rádio, por poesia, por educação, por afetividade, por biografia, autobiografia, enfim, por letras, né? Enfim, por formação humana. Então eu sou muito, muito grato de ter esse livro de estar vindo a público, né? Que bom. Então, No Ar, um Poeta, aí do professor Henrique Beltrão, e ele também é compositor e vai cantar um pouquinho aqui pra gente, alguma coisa aí que você disse que tem uma poesia que está musicada, não é isso? Isso, vários desses poemas que eu citei, musicados por mim ou pelos meus parceiros, estão dentro do livro, né? Outros surgiram depois, outros não. Enfim, e há um deles que eu tive a alegria de musicar, que é o Futuro Antigo. A perspectiva de história de vida não tem a ver só em olhar o passado, tem a ver com você contemplar o passado, conectando-o com o presente e se abrindo para o futuro. Então, o Futuro Antigo, que é um dos últimos textos do livro, diz isso. Sou este instante feito em versos, sou o inverso deste instante. Tomo meu rumo, eu me disperso, levanto a vela, leve adiante. Vem comigo, minha amiga, coisa antiga é o futuro, tudo vive no presente deste verbo que a gente contempla o tempo em tua graça, contemplo o tempo que passa, tudo aqui é tão miúdo, tudo parece absurdo. Vem comigo, minha amiga, coisa antiga é o futuro, tudo vive no presente deste verbo que a gente quer. O princípio desta hora que escorre pela ampulheta dentro de mim, mundo mora, sou um grão deste planeta. Muito lindo. Chama-se Futuro Antigo e conecta esses diferentes momentos que compõem a história de vida humana, que é sempre uma história que começa antes da gente, na concepção de Martine Lanibelli, minha orientadora lá na França, né? Sou muito grata a ela e ao mestre Botelho, Luiz Botelho, dois artistas, Rosane, ela escritora, ele músico, que me orientaram ao longo desse caminho. E aí, né, o músico, professor, compositor, parabéns, Henrique, professor Henrique Beltrão, da Universidade Federal do Ceará, e o livro No Ar, um Poeta, resultado do seu doutorado, que foi feito parte na França, parte aqui
na UFC, não é isso? Isso. E resultou nesse lindo trabalho, professor que também é um cantor aí, compositor, um talento. Parabéns por esse trabalho, viu, professor? E sucesso com o seu livro. Onde as pessoas podem encontrar? Olha, para comprar? Se quiser pode me escrever, ainda nas edições UFC se encontra, claro, porque ele saiu para minha alegria pelas edições UFC, a coleção Diálogos Intempestivos, mas também pode escrever para mim, beltrãohenrique@gmail.com. Porque a distribuição, esse é o outro passo que o autor tem de dar, né? É conseguir fazer a distribuição do seu trabalho. Mas é com alegria que eu levarei as pessoas que me procurarem. Obrigada, Henrique, viu? Obrigado, Rosane. Sucesso. Muito obrigado de coração. Que a poesia seja uma boa companhia para você a cada instante. Obrigada. E a cabeceira de hoje fica por aqui. Até a próxima, aqui na TV Assembleia, a TV do nosso povo.